Jungle. Pessoal, meu nome é Mauro Anjos e esse é o canal Advogado em Construção. Pessoal, vamos começar aí uma nova série. Quem sou eu na Previdência Social? Essa série que eu vou fazer é para aquelas pessoas que não conhecem a Previdência Social, não pagam a Previdência, não é? Mas têm curiosidade de saber como é que é o sistema, como pagar, quem é ele, né? Pela função que ele exerce, em qual categoria que ele se enquadra, urbano, rural, segurado especial, né? Contribuinte, individual, facultativo. Então, essa série que eu vou fazer aí, esse é o hashtag 01, nós vamos dirimir essas dúvidas, esclarecer, que é aquela máxima que eu sempre falo: quem aprende não depende, ok? Mas antes eu tenho que fazer um apontamento aí sobre a Seguridade Social, que muita gente confunde com Previdência Social. A Seguridade Social ela é bem mais abrangente, tá? Compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, ok? Destinado a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência social e à assistência social. Então veja, Seguridade Social é um gênero onde nós temos uma espécie ali, que é o nosso tema de abordagem, a previdência social. Então, mais uma vez, podemos ver que a Seguridade Social é diferente de Previdência Social. A Previdência é um dos pilares da Seguridade Social. Olha só. Então temos aqui Seguridade Social, que abarca a Previdência, a saúde e a assistência social. Temos as características, né, da assistência social só para os necessitados. Aí você vai dizer assim: mas Mauro, temos muitos necessitados. Pois é. E então a Seguridade não dá para abarcar a todos os necessitados. Então ela estipula maiores de 65 anos de idade, os idosos, né? E deficientes. Veja, aqueles, né, maiores de 65 anos de idade, idosos, que não podem se manter ou que sua família também não possa ajudar. Ok? Aí tem os seus requisitos, seus critérios, e eu vou falar sobre isso. E a legislação é a LOA, né? A Lei Orgânica da Assistência Social. Nós temos a saúde, que é para todos, independente de ser rico, pobre, ok? Todo mundo aí tem acesso livre à saúde. O exemplo claro é a Covid. Pouco importa se você chega a pé, de bicicleta ou de carro importado, se você tem dinheiro, você vai ser vacinado. Acontece um acidente com você na rua, te levam para um hospital público, você vai ter o seu primeiro atendimento ali, depois sua família, né, te leva aí para o seu convênio, hospital particular, enfim. Então a saúde é para todos. A característica aqui da assistência social e da saúde é que independe de contribuição, ok? Já a nossa temática, a Previdência Social, só para os que contribuem, ok? Aqueles que pagam o INSS através de seus regimes, né? Regime próprio, que é o de servidores públicos, e o regime geral, que abarca todos os trabalhadores da iniciativa privada, que tem sua carteira assinada. A gente vai tratar, esmiuçar cada um desses regimes. Então, a Previdência Social nada mais é que uma rede de proteção que ampara o trabalhador, que a gente chama de segurado. Então você vai encontrar o trabalhador ou então o segurado. Quando fala segurado, está pagando ali o INSS, tá? E seus familiares, seus dependentes, ok? Em todos os momentos de sua vida. Os empregados e servidores públicos são compulsoriamente, obrigatoriamente, incluídos em seu respectivo regime de previdência social. Ou ele está
no regime próprio, aquele que passa em concurso público, seja nível federal, estadual, municipal, tá? Ou aquele que trabalha de carteira assinada, ok? A partir da assinatura da carteira de trabalho. Empresa privada, que é um emprego formal, ou da posse do serviço público, aquele que ingressa via concurso público, né? Regime próprio. Aquele de carteira assinada, regime geral. Lembrando que todo aquele que ofere renda, ok? Aquele que trabalha, né? Tem que contribuir com a Previdência Social. Nós vamos ter aí o segurado individual e o facultativo, ok? O facultativo não é obrigado a contribuir. Já o segurado individual, ele sim é obrigado a contribuir. Mas vou falar disso aí bem esmiuçadamente para ver onde você se localiza para que você possa começar a pagar a Previdência Social. Tá? Na figura do INSS. Todo trabalhador segurado é aquele que paga o INSS, que executa atividade laborativa remunerada, ofere renda, faz parte automaticamente do sistema, ou seja, compulsoriamente, obrigatoriamente, da Previdência Social, seja pelo regime geral ou pelo regime próprio. Já falei sobre isso. O objetivo é garantir uma renda ao trabalhador segurado diante de um risco social em que venha a interromper sua atividade de trabalho, atividade laborativa, tais como acidente, doença, maternidade, invalidez, morte, aposentadoria e prisão do segurado. Isso aqui é os produtos que a Previdência Social, né, quando você paga o INSS, você tem aí, né, a prestação é você pagar, a contraprestação é o serviço, acidente, cobertura, né, doença, maternidade, tá? E como um seguro tem carência, né? Você vai ter que pagar algumas prestações aí, para dali, depois do número X, que a gente chama de carência, você venha a usufruir, tá? Dependendo do caso concreto, caso fático, o trabalhador segurado e seus dependentes serão protegidos contra a perda da remuneração salarial temporária ou permanente, pelo motivo de exposição do trabalhador segurado em situações de risco social. Tá? O que é risco social? É um fato, tem como consequência um dano econômico, apto a causar a diminuição dos rendimentos do trabalho em razão da redução ou eliminação da capacidade laboral, invalidez, né? Uma doença, ok? A morte do segurado ou a prisão do segurado, um acidente. O risco social também se pode encontrar em algumas doutrinas, chamado de contingências sociais. Mesma coisa, são os eventos que impedem que o trabalhador segurado, possa manter o quê? O seu sustento próprio e da sua família. Exemplo, velhice, longo tempo de trabalho e de contribuição para o sistema, doença, invalidez, acidente, morte do segurado, nascimento de filhos, reclusão do segurado em regime fechado. Ou seja, você vai encontrar aí risco social ou contingências sociais. É a mesma coisa. Vamos falar então da Previdência Social. Já fizemos aquela diferença, né? Seguridade Social e Previdência Social, né? Já fizemos a distinção aí, você já sabe distinguir aí que a Seguridade Social é mais abrangente e a Previdência é apenas um pilar da Seguridade Social. Bom, a Previdência Social, eu não vou entrar no mérito, até porque já tem aulas aí disponíveis no canal, falando do histórico, né? Bismarck, a Revolução Industrial, como é que surgiu, primeiro ali, aquela categoria, aquelas caixas de previdência. Não vou falar sobre isso que já tem aí. Vou direto ao ponto. Aquela pessoa que quer entrar na Previdência Social, quer começar a pagar. Eu quero começar a pagar. E nunca me interessei, nunca não sei o que, sou autônomo, não estou desempregado, enfim. Esse bate-papo aqui é para essa pessoa que quer conhecer a Previdência Social e se enquadrar onde é que eu estou. Então a Previdência Social, a nossa Constituição, ela elencou 3 regimes de previdência. Primeiro, o regime geral de Previdência Social, que é o maior deles, abarca a maioria da população brasileira, por isso que é a maior. O regime próprio de Previdência Social é só para aqueles que entram, né, via concurso público, tá?
no regime, passou no concurso federal, passou no concurso estadual, municipal, você vai estar automaticamente no regime próprio de Previdência Social. Nossa temática começa com o regime geral. E o regime de Previdência Complementar, tá? Agora veja, o regime geral, que a gente chama de RGPS, atende a maioria da população brasileira. Claro que nem todo mundo passou no concurso público ou tem interesse em ingressar no concurso público, né? A Previdência oferece uma série de benefícios para o trabalhador segurado e a sua família, como aposentadorias, salário maternidade, salário família, auxílio doença, auxílio acidente e pensão por morte. Então, esses são os benefícios que você tem. Poxa, eu estou querendo pagar a Previdência Social. Ela é só aposentadoria, é? Ah, eu só vou desfrutar dela se me aposentar de um longo tempo. Não. Auxílio doença, auxílio acidente. Você começou a pagar, já passou a carência ali. Você faleceu, tem aí pensão por morte, ou então auxílio maternidade. Quer dizer, ela tem outros produtos. Né? O carro-chefe nem sempre a aposentadoria, não, mas tem outros também. Outros produtos que você pode conhecer, como esses que eu estou falando agora. O regime próprio de Previdência Social, tá? Que a gente chama de RPPS, é apenas para os servidores públicos concursados, né? Efetivados, e não para os comissionados. Se ele não está no regime próprio, ele vai estar automaticamente no regime geral. E de responsabilidade de quem? Do governo federal, dos estados e dos municípios. Tem um asterisco ali nos municípios, por quê? Aquele município pequeno, que não tem ainda seu estatuto, onde prevê ali a sua previdência privada, a sua previdência, o que acontece? Vai estar no regime geral. Importante que você vai pagar da previdência, ok? Existem também certas categorias de servidores públicos que contam com regimes próprios, diferenciados, que é o caso dos militares, né? Os militares aí, tanto da Marinha, Aeronáutica e Exército, né, tem o seu regime próprio de previdência. Você ingressou concurso público, né, fez lá o concurso para sargento, oficial, né, então, enfim, você segue carreira, você já está sendo descontado, porque os militares também, né, têm um regime próprio diferenciado, mas tem, ok? O regime de previdência complementar, organizado por entidades abertas. O que você entende por entidades abertas? Qualquer um pode ingressar. O Banco do Brasil oferece, Santander oferece, Banco Bradesco. Quem quiser participar aí da previdência complementar, para complementar a sua aposentadoria, né? Faz aí a sua previdência privada, que a gente mais conhece. E tem aquelas que é acesso fechado, tá? Entidades fechadas, destinadas a quem? A segurados filiados de uma empresa. A Petrobras tem, né? Sindipetro deles lá, a OAB também tem, de repente, a Caixa de Previdência da OAB. Bom, é fechada por quê? Porque só para quem é advogado. O Sindipetro da Petrobras tem também uma previdência complementar. É para qualquer pessoa? É fechada por quê? Porque é só quem é petroleiro, tá? Então, o regime de previdência complementar é destinado aos segurados já afiliados ao regime geral ou ao regime próprio. Claro, as entidades abertas, né? Por exemplo, eu sou aposentado da aeronáutica, tá? Que é um fato. E eu quero fazer porque é um regime de previdência privada ou previdência complementar. Eu vou lá, Santander, meu banco, eu quero, tenho, beleza. Eu vou complementar uma aposentadoria que eu já tenho a minha mesmo, né? E vou apenas complementar, tá? Então é isso que eu quero dizer aqui, destinado aos segurados já afiliados ao regime. Então ela vem complementar. Então por isso que eu não gosto de falar previdência privada. É previdência privada sim, mas para você ter uma ideia, ela vai complementar a aposentadoria que você já tem, seja no regime geral, seja no regime próprio, ok? Direito aos benefícios previdenciários. Tem direito aos benefícios previdenciários, caráter contributivo, quem contribui. Se você não paga no INSS, não tem como você ter um auxílio doença, né? Pensão por morte.
auxílio acidente. Aí você paga no INSS? Não, então você não vai ter. Diferentemente, se acontecer um acidente contigo na rua, bater algum carro, você vai lá, vai chegar o SAMU, vai te levar para o posto de saúde, você vai ser atendido, vai ser operado, inclusive o que for, porque a saúde é para todos. Mas direito aos benefícios previdenciários somente aqueles que pagam, que contribuem com o INSS de maneira regular, mensal, né? É por isso que a Previdência tem caráter contributivo. A saúde e a assistência social não tem. Mas, Mauro, eu conheço uma pessoa aí, né, uma idosa e tal, que ela recebe. Ela nunca pagou INSS e recebe. Veja, o que você não sabe é que ela tem o quê? Uma assistência social. A partir de 65 anos, ela nunca pagou, mas a partir dos 65 anos, ela provou, né, diante o requerimento do INSS, que não tem condições de se manter e sua família também não, então ela ganha lá o seu salário mínimo, ok? Mas, Mauro, ela recebe pelo INSS. Veja, a assistência social, ela usa a estrutura, tá? A parte de executiva do INSS, dessa autarquia, porque o INSS ela tem segmentos em todo o território nacional, né, suas agências, que hoje, a maioria, hoje tudo é virtual, mas tem suas perícias, enfim. Então, ela assistência social, pagando lá o LOAS, né, benefício LOAS, para idosos acima de 65 anos e para deficientes, usa a estrutura da autarquia lá do INSS. Ela recebeu uma cartinha lá no INSS, tá? Claro que ela está usando a estrutura. Imagina ter uma estrutura dessa em todo os estados da assistência social, paralela à Previdência Social. Não. A assistência social, que o foco é ajudar somente aos necessitados, idosos acima de 65 anos, que não podem se manter e que a família não pode ajudar, você vai ter que provar isso, ou deficiente, aí sim, você vai, a assistência social vai usar a estrutura, né, as ramificações, para poder pagar o benefício. Não é porque ela recebeu uma cartinha, cartinha aqui, INSS, benefício. Então não vamos confundir. Né? A pessoa realmente não pagou a vida inteira no INSS. Mas, pelo princípio da dignidade da pessoa humana, aos 65 anos ou mais, ela não tem condições de se manter e sua família não tem condições de ajudar, então ela pode, de repente, né, pleitear o benefício LOAS, né? Que é um benefício de assistência social. A proteção da Previdência Social, através dos seus benefícios, além do trabalhador segurado, abarca também sua família, que a gente chama de quê? Dependente, de acordo com a legislação que trata de benefícios separando em classe. Primeira classe, né? Esposo, esposa, companheiro, companheira, filhos. A segunda classe, os pais. A terceira classe, irmãos, né? Então você vai ver ali, se foi pago para a primeira classe, a segunda classe e a terceira não recebe. Não tem a primeira classe, chama a segunda. Pagou a segunda, a terceira não recebe, tá? Por exclusão, ok? Já falei, já tem vídeo sobre isso aí, ok? Tem uma precedência aí. Regime Geral de Previdência Social, conhecido como RGPS. É o maior regime previdenciário do Brasil, sendo administrado pelo INSS, tá? Instituto Nacional de Seguro Social. Veja, muita gente às vezes cai, porque na prova vem lá, Instituto Nacional de Seguridade Social. Não, é errado. Aquela questão ali, tenho certeza que está certa. Não, meu filho, olha lá. É Instituto Nacional de Seguro Social, INSS. Ele colocou na sua prova lá, Instituto Nacional de Seguridade Social. E você caiu, escorregou na casca de banana. É uma autarquia federal, asteriscos ali. Ó. Por que tem esses asteriscos aí, Mauro? Porque você vai ver o que? A competência. Então, se você tem um benefício negado, né, indeferido, você vai recorrer aonde? Na Justiça Federal, tá? Juiz federal lá. E vai recorrer no TRF, tá? Da sua região ali.
tá? Em grau de recurso, apelação, enfim. Ok? Se na sua localidade ali não tem a justiça federal, um juiz federal ali, aí sim você vai procurar a justiça estadual, vai fazer sua primeira reclamação. O recurso sempre é no TRF. Ok? O regime geral de previdência social, ele é compulsório, obrigatório para todos os trabalhadores da iniciativa privada, que a gente chama de quê? Carteira assinada, né? Que exercem atividades remuneradas em empresas. E o desconto é automático em folha pelo empregador e repassado ao INSS. Já falei em vídeos anteriores, se ele não repassar, a apropriação indébita vai responder aí penalmente, tá? Porque é crime. E também todos os trabalhadores que exercem suas atividades laborativas por conta própria e ou desejam contribuir de maneira facultativa. Então nós temos aqui, por conta própria, o segurado individual e tem uma facultativa aí, vai poder pagar ou não, né? É facultativo, é obrigatório? Não. Tá? O regime geral é obrigatório. E o pagamento do segurado individual e do facultativo é através de carnê, tá? Ou da guia de recolhimento para a Previdência Social. Nós vamos trabalhar cada ponto, né? Como é que faz, se escreve, pagamento, enfim, de uma maneira bem tranquila. O importante é você saber o seguinte, que o regime geral de previdência social, o regime próprio, para quem passou em concurso aí, é servidor público, é automático. Já o segurado individual e o facultativo, eles têm que pagar. A guia, ou vai lá no INSS, vai na Receita lá baixar a guia para pagar. O boleto ele vai ter que pagar. Ele vai ter que pagar. Ele vai ter que ir lá pagar. Por isso que muita gente paga, não paga, atrasa, um paga outro. Aí tem que procurar realmente especialista na área previdenciária para ver se está tudo em dia lá pelo CNIS, né? O cadastro que é o extrato previdenciário, né? Vai ver ali como é que está a sua situação de trabalho, enfim, vai vir toda a sua vida ali, todo o seu patrimônio previdenciário no CNIS, que eu também vou tratar sobre isso aí, ok? Tanto o contribuinte individual quanto o facultativo devem, eles mesmos, né, efetuarem o pagamento mensalmente ao INSS, pois não é automático, eles vão ter que pagar, né, ir lá, baixar, ou fazer o manualmente, vai ter que botar o código, vou falar sobre isso também, qual o código, aonde ele se encaixa. Então vou tratar do individual, vou tratar do facultativo, vou tratar do rural, entendeu? Segurado especial, tudo isso eu vou falar aqui, fica tranquilo, tá? Isso é uma paisagem do que a gente vai trabalhar. A diferença entre o segurado individual e o facultativo é que o contribuinte individual, a sua contribuição é obrigatória. Não é porque o contribuinte individual e o facultativo tem que, né, baixar o boleto, né, baixar o boleto, imprimir e pagar, que eles são iguais. Tá? Facultativo, o nome já diz. Facultativo, paga se quiser. Tá? Já o individual, ele tem que pagar, obrigado a pagar. E não ofere renda. Regime próprio de previdência social. Veja, o regime estatutário, né, ou regime de servidores públicos dos entes políticos, administração direta. União, lá é um conceito lá do direito administrativo, administração direta. União, Estado, Distrito Federal e municípios. E no caso da União, o exemplo claro é a Lei 81/12 de 90, tá? Que é o regime jurídico dos servidores públicos do Brasil, é o título regulamentado pela Lei 8.112 de 90, destinado a regular a carreira do servidor público brasileiro, seus direitos e deveres. Nesses seus direitos aí está a Previdência, tá ok? É um exemplo. O Estado de São Paulo, o Estado de São Paulo lá, quem passou no concurso do Estado, vai ter lá a lei número tal lá do Estado lá. Ou, dependendo do município, né, vai ter. Caso o município não tenha regime próprio de previdência, um município pequeno, seus servidores estarão no regime geral da Previdência Social, ok? Mas vai pagar. O regime próprio protege por lei o servidor público titular de cargo efetivo, tá? Asterisco ali no cargo efetivo, porque o cargo comissionado, tá, não pertence ao regime próprio, vai pertencer ao regime geral. Questão de prova. Isso aí fatalmente vai cair na sua prova aí. Bom, então o regime próprio protege por lei o servidor público, né? E vai qual os benefícios? Aposentadoria, pensão,
e auxílio-doença. Após a reforma, auxílio-doença é chamado por auxílio por incapacidade temporária. Como a legislação não mudou, você pode usar, continuar chamando de auxílio-doença, mas você sabe hoje que é auxílio por incapacidade temporária. O regime próprio é um direito constitucional, tá? Você vê aí, tá no texto da norma constitucional. Não é infraconstitucional, não é uma lei, tá? Tá lá, um direito constitucional do servidor público com fundamentação no artigo 40 da nossa Constituição da República Federativa do Brasil. Ok? Regime complementar de previdência social. Bom, no Brasil o regime de previdência complementar também é conhecido como previdência privada, surgindo para assegurar ao trabalhador o recebimento de um recurso adicional, por isso que é chamado de complementar. Tá? Sendo assim, um mecanismo que permite ao trabalhador, facultativamente, não é obrigado, a acumular reservas para que no futuro possa desfrutar de uma complementação de sua renda, ou seja, tanto do regime geral quanto do regime próprio. Você vai complementar, tá? Por isso que é regime complementar, questão de semântica. Ok? O regime de previdência complementar é uma renda extra à Previdência Social do Instituto Nacional de Seguro Social e não Seguridade Social. É errado, tá? Instituto Nacional de Seguridade. Errado. Eu tenho certeza que acertei e vou entrar com recurso. Querido, calma. A questão está errada mesmo, porque o nome é Instituto Nacional de Seguro Social e não Seguridade Social. Então você errou essa questão. Tá certinha. Mas o avaliador que montou a prova ali colocou lá Seguridade Social e você embarcou. Tá? O golpe está aí. Cai quem quer. Tem que ter atenção. Esse é um regime facultativo, não obrigatório, e, portanto, não obrigatório desvinculado à previdência pública. Tá? O regime de previdência complementar pode ser aberto ou fechado. Aberto, qualquer cidadão, né, pode ir lá no banco privado desse aí, que oferece previdência privada, e fazer. Aqueles fechados é quem já está, por exemplo, eu sou advogado hoje, né? A minha OAB oferece lá uma previdência privada para advogados. Para advogados, fechada, né? Então, só quem é advogado pode. Advogado que pode ir lá pleitear, eu quero pagar aqui a previdência privada da OAB. Você é advogado? Sim. Ok. Você é advogado? Não, então não dá. Por quê? Porque é fechada. Vai lá, meu filho, vai em qualquer banco por aí que tem aí, tá? Bom, por ser um regime privado, que pode ter característica aberta, livre acesso a qualquer cidadão, como os planos de previdência oferecidos pelas instituições bancárias, que mais tem aí. Ou característica fechada, ou seja, restrito aos empregados de determinada empresa ou classe de profissionais. Empresa, Petrobras tem a Sindiprétrios. Vale do Rio Doce também tem sua previdência privada, só para quem é funcionário. Tá? E a OAB, por exemplo, a engenharia, tal, tem, não sei o quê. Enfim, né? Classe empresa ou classe profissional. Por isso que é fechado, não é aberto para geral. Tá? Aberto para geral, os bancos privados que fazem isso aí. Beleza? Vou ficar por aqui. Tá? Vamos para a hashtag 02 de quem saiu na Previdência. E eu vou começar justamente falando o que você quer ouvir. Quem é o segurado da Previdência Social? Qual o tipo de segurado que existe na Previdência Social? Eu sou autônomo. Eu sou servidor. Eu trabalho no campo. Eu sou rural. Eu sou trabalhador urbano. Aí você vai se localizar. Por que essa importância? Porque se você for individual ou facultativo, né, aquele que está desempregado, faz bico, ou acima de 16 anos, ou dona de casa, por exemplo, você vai pagar o facultativo. Então você vai preencher tua guia lá, tem que botar o código correto. Senão você vai pagar errado. Né? Eu, essa semana, só para fechar, eu fui cortar o cabelo. Né? Que cabelo que você tem aí? Mas eu fui cortar, sempre corto, semanalmente. E o barbeiro está me falando, eu vou me aposentar e tal, mas eu tenho que ir lá resolver um problema porque eu pago como pescador. Eu falei, mas você não trabalha com barbeiro? Pois é, eu trabalho com barbeiro. Mas, cara, essas situações aí
são corriqueiras na vida do brasileiro. Tá? E lá no sindicato, lá, que ele veio do interior, tá lá, pagando lá como pescador. Veja, ele é pescador? Não, sempre trabalhou com barbeiro. Vários anos como barbeiro. Então a gente tem que analisar, ver se ele trabalhou realmente algum período que prova que ele trabalhou como pescador, né? Para gente fazer de repente aposentadoria híbrida, né? Pegar o tempo da área rural, depois da área urbana, mas veja a situação dele. Ele está lá cortando meu cabelo, olha, eu corto cabelo com ele há 6 anos. 6 anos. Mas ele desconta a INSS como pescador. Então você vê a importância do advogado e da advogada na área previdenciarista, um especialista na área para resolver esse pepino aí. É um pepino, ou não é? Quando der um problema, pô, vai estourar, vai ter uma hora que vai estourar, né? Então, quer dizer, essas situações que você se depara aí, o brasileiro é assim, deixa tudo para a última hora, essa cultura, deixar tudo para a última hora, eu tenho que ir lá resolver. Ele vai até lá para pescar, né? O feriadão vai lá pescar. Mas ele não vai lá no sindicato para resolver. Olha, peraí, vou ter que resolver, porque não pesca há 500 anos. Entendeu? Então, de repente, vai ter um prejuízo aí. Tá? Então, essa situação aí vai ter que ser resolvida, né? Eu falei, meu Deus do céu, caraca. Enfim, mas acontece. Tá? Vamos então no hashtag 02, quem sou eu na Previdência? Vamos falar os tipos de segurados, quem tem direito à Previdência, enfim. Vamos trabalhar esse lado aí, quem é o facultativo, tá? Como eu consigo fazer parte como me tornar um segurado. Também vou falar como me tornar um segurado, como realizar o pagamento da Previdência. Tudo isso aí eu vou falar no 02, hashtag 02, quem sou eu na Previdência Social. Forte abraço e sucesso sempre.